Irmão, nós vamos entrar na mensagem aqui, vamos orar, Deus vai abençoar bastante. Essa mensagem mexeu muito com a igreja na quinta-feira. E eu fiquei com ela no meu espírito e Deus não me deu outra. Assim como também hoje eu acordei e Deus falou: fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. E também isso daí surgiu no meu espírito. E a maioria das mensagens que Deus me dá, ela surge no meu espírito. A gente lê a Bíblia, a gente medita e a gente guarda a palavra no coração. Mas quem desperta a semente dentro do nosso coração é o Espírito Santo. Você já percebeu que quando você vai orar, você lembra de versículos que você nem estava lembrando? Porque o Espírito Santo, naquela hora, ele vem no seu coração e ele te dá a arma correta para você usar naquele momento da sua vida. E Deus nos deu essa palavra. E essa palavra mexeu muito comigo e eu acredito também que essa palavra vai mexer com você. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 9, é o nosso ponto de partida. Ezequiel 36, 9. Ezequiel 36, 9. Hoje eu quero fazer no final do culto, não sei se a pastora fez, uma oração por todos os dizimistas da igreja, que a gente já está virando um mês de agosto, né? Para setembro. Falar em mês de agosto aqui, ó, faz aniversário hoje, ó. O Jean, ó, 37 anos de idade. 25 anos de idade. Mas tem cara de 50, não tem, irmão? Brincadeira. Parabéns, viu? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. A minha filha faz 21 na segunda-feira também, a Jennifer. O pessoal está tudo fazendo aniversário. Dia 9 de setembro, o último que faz aniversário é o Jonathan. Olha lá. Deus abençoe todos os aniversariantes. Vamos lá. Ezequiel 36, 9. Olha o que diz. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados, e o que, gente? E semeado. O Senhor Deus, Ele fala isso várias vezes na Bíblia: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Ele fala sempre isso para nós, para o seu povo, para a sua igreja, para os seus discípulos. Ele diz que Ele estaria conosco. Ele fala até mesmo que o mundo não é destruído totalmente por causa da aliança que Ele tem com os escolhidos dEle. Então nós sabemos que nós estamos numa pescaria muito grande, onde a gente lança a rede e vem todo tipo de peixe. E esses peixes, eles são separados. Eles são escolhidos. E tem os escolhidos de Deus, porque chamados são muitos, mas escolhidos são o quê? São poucos. E esse povo aqui, esse povo aqui é o povo de Israel. E Deus está dizendo: eu estou com vocês, e eu vou me voltar a vocês. Eu vou falar com vocês, eu vou me voltar a vocês. E eu vou fazer duas coisas na vida de vocês. A primeira coisa que eu vou fazer na vida de vocês, eu vou lavrar vocês. Quando você fala em lavrar, você fala o quê? Lavrar a terra. Mas Ele está dizendo aqui que é lavrar os homens. O Senhor Deus, o Senhor Jesus diz que o Pai é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e o Pai é quem? Ele é o agricultor. Então Ele está dizendo que vai lavrar Israel, Ele vai lavrar a terra. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para herdar o reino de Deus. Isso faz-me entender que a pessoa que põe a mão no arado e ela solta o arado, se ela morre, ela não vai entrar na Nova Jerusalém. Nem todo mundo vai entrar na Nova Jerusalém. O diabo está lutando para que a maioria das pessoas sejam pessoas descompromissadas com a palavra de Deus. Quando que eu sou descompromissado com a palavra de Deus? Irmãos, só vai entrar na Nova Jerusalém quem casar com Jesus. Eu vou falar de novo. A Bíblia fala que vai ter um novo céu e uma nova terra, no sentido de reformado. Porque no dia do Armagedon, da batalha final, vai ser destruído tudo nessa terra.
Só não vai ser destruído ouro, prata e pedras preciosas. Quando o povo estiver no julgamento, Deus vai estar preparando um novo céu e uma nova terra. Trazendo do original, não é um outro lugar, é uma reforma. É igual você pegar um terreno, né? Você pega um terreno, você pega uma casa lá velha, você fala assim, eu vou reformar tudo isso aqui, deixa aquele brinco. E aquilo onde ninguém queria entrar, passa a ser o desejo de muita gente. A terra vai ser aplanada. Não vai existir mais mar. Vai ser uma reforma linda, maravilhosa. E vai ter uma capital. Essa capital se chama Nova Jerusalém. Para você ter uma ideia do tamanho da Nova Jerusalém, ela dá mais ou menos 2.450 quilômetros. Isso se tornando um quadrado, um cubo. Tanto de altura como de largura. Um quadrado, 2.450 quilômetros. Que dá mais ou menos de São Paulo até João Pessoa. Aí você faz a contagem das pessoas que viveram de Adão até hoje. Cabe todo mundo nessa terra, nessa cidade? Só a noiva. Só o quê? A noiva. E quem é a noiva? É a igreja. A igreja vai estar nessa cidade. E quem é a igreja? Você já viu uma noiva sem compromisso? Uma noiva sem aliança? Sim ou não? A noiva, ela tem um compromisso com o seu noivo. E ela se prepara para o dia do casamento. A Bíblia fala, irmãos, que não existe reencarnação e nem purgatório. A Bíblia fala que está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois do juízo. Assim como Jesus uma vez só, está em Hebreus 9, 27, 28 e 29. Como assim uma vez só, o Senhor Jesus, Ele se ofereceu para tirar o pecado de muitos. A Bíblia não fala de todos. A Bíblia fala de, olha lá, de muitos. Aquela pessoa que fala assim, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e nós estamos agora, não importa o que a gente faz, Jesus já nos purificou de todo o pecado. Se a pessoa vive habitualmente no pecado, o pecado dela não foi justificado, não foi levado, porque ela vive habitualmente. Não precisa colocar lá não, mas a 1 de Pedro 1,13, ali fala assim que é para nós esperarmos inteiramente na graça, como filhos obedientes, que não se conforma com a concupiscência, que é um desejo desenfreado da carne, que nós vivíamos quando não tínhamos conhecimento do Evangelho. Então a graça é um favor imerecido, tudo que eu recebo é pela graça. Por mais que eu seja obediente a Deus, eu não sou merecedor de nada. A obediência só vai me trazer galardão. Eu sou inteiramente dependente dessa graça de Deus. Para eu provar dessa graça de Deus, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Amém, Jesus? E eu tenho que viver uma vida inconformado com a vida que eu tinha antes. Eu não posso viver uma vida com Deus como eu vivia antes. Eu não tenho como eu viver uma vida com Deus como eu vivia antes. Por quê, pastor? Porque nós não somos conhecidos pelos dons que nós temos. Nós somos conhecidos pelo fruto que nós damos. Pelo fruto. Então eu preciso entender o que é o sangue que me salva, e eu preciso entender o que é o corpo, que é a obra. Quem é salvo, para resumir, isso é uma outra mensagem, quem é salvo, ele tem comportamento de salvo. Ele tem duas coisas que acontecem com ele. Primeiro, a santificação inicial. O que é a santificação inicial? Você aceitou Jesus? Aceitei. Você reconhece a morte e ressurreição? Sim. Então você recebe um processo de santificação no seu espírito, Deus te dá um espírito novo. Mas você ainda não conhece a palavra como deveria de conhecer, você ainda não está caminhando com Deus ainda, você está iniciando a sua trajetória com Deus, o seu processo com Deus. Quando você começa a caminhar com Deus, o que vai acontecer? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus falou para o Pai, em oração. As mensagens vão vir, e Deus vai começar a trabalhar conosco.
Deus vai começar a trazer algumas mensagens que vai afrontar a gente no bom, confrontar, melhor dizendo, vai confrontar a gente no bom sentido. Tudo aquilo que nós aprendemos até hoje, muitas coisas Deus vai querer desconstruir, para construir novas coisas em nós. Romanos 12:2 diz que nós devemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que só se dá na vida de uma pessoa, quando essa pessoa, ela não se conforma com este mundo e passa por um processo chamado metanoia, que é a transformação e renovação da vossa mente. Então, a verdade é, Jesus quer sim fazer a sua cabeça. Ele fala que a nossa mente tem que ser como a mente de Cristo. E onde está a mente de Cristo para nós? Está expresso aqui na sua palavra. Por isso que ele fala assim, eu vou lavrar vocês, e eu vou semear vocês. É isso que ele fala. Eu vou lavrar vocês, e eu vou também semear vocês. O que é lavrar você? Bom, o pastor, ou qualquer pessoa que vai fazer a obra de Deus, ele colocou a mão no arado. A terra são vocês. Nós vamos ver isso na Bíblia hoje. Vocês são a terra. Então, tem que pôr a mão no arado. E não pode se distrair, irmãos. Tem que estar focado na obra que Deus deu. Tem que estar focado. Porque quem deseja o episcopado, deseja uma excelente obra. Aquele que prega a palavra de Deus, que leva a palavra de Deus às outras pessoas, quando essa pessoa morrer e ela ressuscitar, ou Jesus vir arrebatar essa pessoa, ela vai brilhar como astros nos céus, para sempre e eternamente. Ela entregou a vida dela para Jesus de verdade. Eu estou falando dos verdadeiros, não desses que faz palhaçada aí não. Dos verdadeiros. Porque a Bíblia não mentiu para nós, ela fala vai ter o verdadeiro e vai ter o falso. Vai ter o verdadeiro, em todo lugar vai ter o verdadeiro, vai ter o quê? O falso. E como que a gente vai saber o verdadeiro ou o falso? Pelos frutos. Irmãos, cantar bonito não me impressiona. Revelação não me impressiona. Nada de dom me impressiona. O que está me impressionando hoje é um homem honrar o bigode que tem. É isso que está me impressionando hoje. Quando a pessoa fala assim, estou fechado com você, pode ficar tranquilo, e você não toma uma apunhalada nas costas. Você fala, esse é macho. Esse tem caráter. É isso que está me impressionando hoje, porque é o que tem pouco hoje, nesse mundo. As pessoas estão se traindo. O caso dessa moça, poxa, vamos lá comigo no chá de bebê? Amiga. Irmãos, quando Deus tirar alguém do seu caminho, dá aleluia, glória a Deus, sapateia, faz culto de ação de graça. Porque Deus está enxergando coisas horríveis no oculto das pessoas, que nós não enxergamos. Que nós não enxergamos, nós ficamos chorando. E Deus fala assim, é bobo demais, eu tô te ajudando. Eu estou te ajudando. Porque aquilo que te fere hoje, poderia te matar amanhã. Eu sempre coloco tudo na mão de Deus. Deus está tudo na sua mão. Porque existem terras que não aceitam ser lavradas. Porque, irmãos, a terra recebe o arado. E o arado, o que ele faz? Ele corta a terra. Vamos trazer isso para a nossa vida? Tem palavra que não vai massagear você. Tem palavra que vai cortar. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela corta mesmo. Ela penetra mesmo. E tem pregação que traz uma reflexão para a gente. Faz a gente refletir.
faz a gente cair em si. Tem pregação que vem mesmo, que faz a gente não sai nem da igreja feliz. A gente sai até triste. E a Bíblia fala que a repreensão, quando ela vem, ela traz tristeza. Mas depois, para aqueles que a recebem e praticam, elas operam fruto de justiça. Então toma muito cuidado na sua carência, quando alguém te abraçar e ser o seu pai, e ser a sua mãe. Porque é melhor a repreensão aberta do que a falsidade. Toma muito cuidado, que hoje está cheio de pai por aí. Está cheio de mãe por aí que nunca te viu na vida, virou seu pai e sua mãe. Virou o pai de alguém, a mãe de alguém. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas não se deixaram trabalhar. Elas não aceitaram o arado quando o arado passou. Porque o arado corta a terra. Tem gente que quer ser semeado, quer ser uma bênção, mas não foi lavrado. Tem que ser lavrado primeiro. Teve um rapaz que ele passou um período da vida dele, muitas provações, muitas dificuldades. E esse rapaz estava num momento muito lindo com Deus. E ele foi colocado à prova em várias situações. Em várias situações. Em relação a dinheiro, em relação a tentações, em relação a muitas coisas. E depois esse rapaz, ele fez uma oração, e Deus, de uma hora para outra, abriu a porta para ele assim, e ele falou, nossa, mas como que foi fácil? E ele foi e perguntou para Deus, falou, Senhor, por que o Senhor não fez isso antes? Porque o Senhor que abriu a porta hoje dessa forma, Ele também poderia ter aberto a porta antes. Você não concorda comigo? Deus não tem dificuldade em operar hoje, ou em ter operado ontem, ou em operar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Deus não tem dificuldade. Mas por que Ele não fez? Por quê? Porque primeiro Ele estava lavrando aquela terra. Porque aquilo que Deus tinha para aquele rapaz, ele não podia receber se ele não fosse lavrado primeiro. Ele não poderia ser enviado se ele não fosse lavrado primeiro. Ele não poderia ser semeado, porque se ele fosse semeado sem ser provado e aprovado, ele seria reprovado. A Bíblia fala que a palavra de Deus é provada, e a palavra de Deus é aprovada. Sabe o que isso me faz entender? Que a semente, ela não tem problema nenhum. O problema é a terra. A terra é que tem problema. Quem questiona com a semente, quem questiona com o semeador é a terra. Nós somos seres humanos que nós precisamos, sim, como igreja, congregar, tomar santa ceia, ter compromisso como noiva de Cristo. Essa nova Jerusalém que eu falei para você, só vai morar dentro dela a noiva, e nem todo mundo que frequenta uma igreja é noiva, não. Tem gente que fala assim, eu sou a igreja, onde eu estiver eu sou a igreja. Não é assim que a gente fala isso? Fazendo do jeito dele. Você já imaginou você com uma noiva? Com uma noiva que te desonra? Uma noiva que não te ama? Uma noiva que te despreza? Uma noiva que te trai com um estranho? Você casaria com essa noiva? Então a igreja, escuta isso, a igreja não é a esposa de Jesus ainda, é noiva. Noiva desiste. Jesus não casou com a gente ainda. O casamento vai ser na boda do Cordeiro. Cuidado com a hipergraça.
Cuidado com pregações que te afastam do compromisso que você como noiva tem que ter no corpo de Cristo. Como é que eu sei que eu sou igreja, irmãos? A igreja ela é composta por membros. O apóstolo Paulo disse que a igreja é o corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo, mas eu sou membro do corpo de Cristo. Por que essa mão está fazendo toda hora assim, que você está quase falando para eu parar de balançar a mão? Porque ela está ligada aonde? Ao corpo, que são os outros membros que compõem. E quem é o cabeça do corpo? Quem é a cabeça do corpo? É Cristo. Então, se eu sou igreja, se eu sou noiva, se eu sou membro, o que Cristo fala, eu faço. Deu para entender agora? Então não vivo mais eu, Paulo disse, mas Cristo vive em mim. Eu estou tentando aqui te mostrar o que muitas pessoas estão perdendo, porque não abrem mão das suas coisas para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela deve ser cumprida. Diga amém, Jesus. Ela deve ser realizada. Compromisso. Minha aliança contigo é, Abraão, você vai ser o pai de uma multidão de nações, mas anda na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Como é que pode, pastor, um homem ser perfeito? Como é que pode? Pois é, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas quando a gente age sobre a palavra, a gente age sobre a perfeição de Deus. É a mente de Cristo conduzindo o corpo. O corpo de Cristo tem que ser sadio. O corpo de Cristo não pode ter um derrame. O corpo de Cristo não pode estar vegetando, parado, inerte. O corpo de Cristo tem que se mover. Diga amém, Jesus. Tem que o quê? Se mover. Mas primeiro nós somos o quê? Lavrados como terra. Lavrados. E são aquelas mensagens que vêm, corta. Irmão, quando a terra é lavrada, ela é descompactada, e a terra, ela se torna uma terra viabilizada, para quê? Para que as raízes daquela plantação sejam cada vez mais profundas. Onde o senhor está querendo chegar, pastor? Vai lá para Lucas capítulo 8, que você vai entender, olha só. Lucas capítulo 8. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Lucas capítulo 8. Acho que a pastora Fabiana até orou um pouco sobre isso aqui. Olha o que diz aí. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Jesus ia, pregava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, os 12 apóstolos iam com ele, e eles pregavam o evangelho. Qual que era o evangelho que eles pregavam? Evangelho do reino de Deus. E o que consiste o reino de Deus? A base do trono de Deus, o que é? É justiça, paz e alegria no Espírito. Amém, Jesus? O que eu estou querendo mostrar para vocês? O apóstolo Paulo pregou o evangelho do reino. O evangelho do reino, a graça está junto. A graça está junto. A graça é o favor imerecido, é salvação. Amém, Jesus? Mas quando fala evangelho do reino e traz a palavra justiça, Deus está falando que no evangelho de Deus, do reino, não tem igualdade. Não tem igualdade. Tem o quê? Justiça. Não tem igualdade, tem justiça. Por exemplo, se o irmão lê a Bíblia, se o irmão ora, se o irmão jejua, se o irmão busca a Deus, e o outro lá não faz nada, quem vai ter mais de Deus? Quem busca encontra, quem bate a porta se abre, quem pede, e o outro vai ter o quê? Nada. Isso é justo? É.
Uma pessoa, irmãos, vamos falar das coisas naturais. Uma pessoa que é médico hoje, às vezes nem casou ainda. Por quê? Porque abriu mão da vida sentimental, abriu mão às vezes de um relacionamento, para se dedicar a um estudo que requer muita dedicação. E de repente aquela pessoa lá está despontando na medicina, está arrebentando, está morando bem, está casado, a vida está uma bênção. E a pessoa olha para o outro e fala assim: nossa, mas olha como aquela pessoa é abençoada. Mas por que ela tem todo esse sucesso? É justo. Você pega dois profissionais liberais, dois profissionais liberais. Um vai, fecha o contrato, honra a sua palavra, às vezes até perde para não perder o nome. É ou não é? E vai e luta ali, tem um preço que a pessoa paga ali. Às vezes calculou errado, puxa vida, eu vou ter prejuízo e não sei o que lá, mas eu vou honrar isso aqui. Bom, aquela pessoa que honrou aquilo ali, aquela outra pessoa pode abrir outra porta para ele, para ele, para ele. Aí tem um outro que não é assim. O outro não quer nem assinar contrato. O outro quer pegar todo o dinheiro logo. Aí faz tudo errado. Aí já gastou o dinheiro que pegou do outro. Aí pega o desse para pagar do outro, e depois tem que pegar um outro para fazer esse. Fica todo enrolado. Aí fica mentindo para cá, fica mentindo para lá. Aí começa a ficar desmoralizado no meio da sociedade. Aí vai orar: Deus, abre uma porta. Eu falei: eu já abri, você fechou. Então eu vou arar sua terra agora. O que eu vou arar? Senta aqui. O problema é porque você está sendo assim, 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 assim. Você está sem sabedoria, você não está edificando, você não está aplicando a inteligência. Você está se perdendo por pouca coisa. Só que quem quer ouvir isso? Poucos querem ouvir isso. Mas se a pessoa ouve, ela reconhece, se arrepende, volta aqui e começa a fazer diferente. Aquilo que ela não estava tendo, ela começa a ter. É justo? Então, no reino de Deus é a mesma coisa. Por exemplo, quem planta pouco, quem planta muito? Está certo ou está errado? Está certo. Então Jesus trouxe isso. Ele trouxe o evangelho do reino. Nós não somos iguais. Deus nos ama de forma igual, mas não somos iguais. E agora, hein? Tem gente que gosta de desigualar, né? Da esquerda agora. Né? Nós não somos iguais, irmãos. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Deus amou o mundo de igual maneira, mas iguais não somos. Cada um tem uma representatividade no reino dele. Por isso que vai ter o tribunal é onde ele vai recompensar cada um segundo o que fez. E você sabia que tem gente que vai chegar lá e vai ter feito muita coisa, mas vai chegar lá e não vai ter nada? Que é isso, pastor? Isso aqui eu vou falar. Coloca aí, Filipenses 2:14. Olha só que forte isso aí. Filipenses 2:14. Fazei todas as coisas, sem o quê? Murmurações e sem o quê? Contenda. Então está a ordem aí, façam tudo sem murmuração e sem contenda. Eu não vou entrar muito aqui, mas o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles trouxeram o destruidor para frente deles por causa de murmuração. Por causa da murmuração, eles abriram um portal, o destruidor chegaram diante deles. Então, tudo que a gente for fazer para Deus, no reino dele, tem que ser sem murmuração e sem contenda. Continue. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, o quê? Filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa. O que ele está falando? Vocês estão no meio de pessoas que vão praticar coisas que vai te estimular, vai estimular você. Vocês são seres humanos,
vai estimular vocês a reclamarem, vai estimular vocês a murmurarem, vai estimular vocês a entrarem em contendas, vai estimular vocês, mas não caiam nessa. É isso que ele está falando. Por quê? Porque quem tem que dirigir o Filho de Deus é o Espírito Santo. Diga amém, Jesus. É o Espírito Santo. Olha lá, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, a sua luz brilha no meio das trevas. O que faz uma pessoa perder a luz? Murmuração e contenda. Irmão, a palavra tem poder. A nossa palavra tem poder. Murmuração e contenda. Continue para você entender, olha só. Retendo a palavra da vida. Olha o arado aí, ó. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, olha só, no dia de Cristo, da volta de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado. Olha o que o Paulo está falando. O Paulo está dizendo, se eu não fizer de boa mente, toda a obra que eu fizer vai queimar. Que coisa, hein? Falou, gente, façam as coisas com amor. Ah, fulano, você viu, fulano caiu. Ore pelo fulano. Seja ele padre, seja ele pastor, seja ele espírita, seja ele quem for. Abençoe a vida do fulano. Porque ele caiu em público, mas muitos que estão falando caíram em particular. Você sabe que no corpo tem membros íntimos também. E quando fala em membros íntimos, quando ele está exposto, fala em vergonha. Ninguém entendeu nada. Depois eu te explico. Depois eu explico para você. Ore, abençoa. Não deixa aquilo te corromper. Você vai na igreja? Vou. Mas você viu o que falou? Vi. O que você acha? Infelizmente errou mesmo, errou feio, vai pagar, que a justiça tome conta e que Deus tome conta. Ah, por isso que eu não vou. Então se você não quiser ir, você não vai. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não vou deixar de entrar no novo céu, na nova terra e muito menos na nova Jerusalém, por causa de gente que cai não. Eu não vou deixar de honrar o altar por causa de gente que cai não. Porque na verdade, a pessoa que fica se apoiando nisso, é uma pessoa que já não quer mais viver a bênção de Deus mesmo. Porque quem tem firmado com Jesus, irmãos, nada, nem a morte, nem a nudez, nem a peste, nem a fome, nem a vitória, nem a derrota, nada vai separar essa pessoa do amor de Cristo. E o amor a Cristo está relacionado à obediência à palavra de Deus. Está relacionado à obediência à palavra de Deus, porque se nós fizermos a obra de Deus, e nós não fizermos da forma que tem que ser feito, nós vamos fazer de madeira, de palha ou de feno, o fogo vai vir e vai queimar tudo, a gente chega lá no tribunal de Cristo, achando que, né, vamos lá, chega lá e fala, você não tem nada, sua obra queimou. Por quê? Porque quando você fazia a obra de Deus, você fazia reclamando com fulano, contendendo com fulano, discutindo com fulano, brigando com fulano, você perdeu tudo ali. Vamos guardar o nosso coração. Mas pastor, por que essas palavras de conserto, de exortação, de admoestação? É porque Deus está arando a terra. Porque se Deus semear uma semente contaminada, essa semente vai estragar tudo. Então a semente ela tem que ser, se Deus semear uma semente perfeita numa terra contaminada, não adianta nada. Tem que arar a terra. Você sabe que a terra antes da queda de Adão, a terra era fértil, toda a terra era fértil. Hoje a terra não é assim. Tem terra que é fértil, tem terra que não é. Verdade ou não é? Tem terra que é fértil, tem terra que não é. Tem ser humano que é fértil, não tem ser humano que é fértil? Tem ser humano que não é ainda.
E tudo está relacionado ao quê? Ao coração. Volta lá em Lucas 8, eu ia falar Norinha. Eu vou adotar um menino aí de 20 anos para casar com você. Sentar para a família. A Laurinha. Vamos lá, pregando o evangelho do reino, versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Olha, você que não acredita que existe demônio, ó, olha aqui. Você não tem que acreditar no demônio, mas que ele existe, ele existe. Existe o mal, existe o bem. E elas foram curadas do quê? De espíritos malignos. E de enfermidades. O que está dizendo? Deus não cura somente coisa espiritual, não. Deus cura físico também. Tem gente que acha que Deus só cura o que é de ordem espiritual. Não, Deus cura o físico também. E assim como imaginar a nossa alma, assim é na nossa vida. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que serviam a Jesus com o quê? Irmãos, o que você acha que essas mulheres vão receber no reino de Deus? Olha aí, a pessoa que acha que não deve dar dinheiro na igreja, que despreza o altar, que não é dizimista, que não é ofertante. Com o que essas mulheres serviram Jesus? A pessoa que ela não devolve o dízimo na igreja, ela fala assim, eu não vou dar meu dinheiro para o pastor, desculpa, é porque ele é avarento mesmo, ele está precisando dele, não tem nada a ver com o pastor. E quando a administração de uma igreja ela é correta, o pastor sabe diferenciar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. A igreja é uma pessoa jurídica. O pastor não pode viver de tudo que entra na igreja. Não pode. Se ele é integral na obra de Deus, não pode viver de tudo o que entra na igreja. Não pode. Vamos pagar as contas, paga tudo. Sobrou quanto? Sobrou tanto, é tudo meu. Miserável esse cara. Porque ele tem, sim, ele faz jus, sim. A Bíblia é digna ao trabalhador do seu salário. Quem vive do altar, deve viver do altar, mas de uma forma, irmãos, que não seja enriquecimento ilícito. Que não seja enriquecimento ilícito. Tem que tomar muito cuidado com isso. E uma pessoa não precisa de muito para viver. O bom é a obra de Deus ser dinheiro. Para pagar os programas de televisão, para ajudar algumas pessoas que precisam, para terem as pessoas do lado, para formar o que tem que ser formado, para abrir um trabalho social depois, e assim por diante. Não precisa. Não sei nem por que eu estou falando isso. Vamos voltar lá. Você acha que essas mulheres não vão ser recompensadas, irmãos? Sim ou não? Sim. Sim. Por quê? O que essas mulheres patrocinavam? Olha só, versículo seguinte. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola, olha só o que ele disse, um semeador saiu a semear a sua semente. Quem é esse semeador? É Jesus lá. O que é a semente? A palavra. A semente é o evangelho. A semente é a palavra de Deus. Quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi o quê? Pisada, e as aves do céu a comeram. Continua. A outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra? E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, o quê? As 3 sementes semeadas não frutificaram por causa do quê? Da terra. Irmão, tem gente que Jesus pode pregar para ela não vai produzir se o arado não passar primeiro. Você pegou aí agora? Tem terra que primeiro tem que passar o arado. Tem terra que tem que ser o quê?
lavrada. Lavrada. Irmãos, você já viu aquela pessoa que onde a pessoa vai, está ruim? Onde a pessoa vai, causa problema? Onde a pessoa vai, ela está sendo perseguida? Onde a pessoa vai, a coisa não vai? Peraí, aí a pessoa fala, não, eu tenho que mudar de emprego, eu tenho que mudar de marido, eu tenho que mudar de esposa, eu tenho que mudar de família, eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que mudar de estado, eu tenho que mudar de bairro, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Eu não tenho que mudar eu tenho que mudar. Ó. E quando a pessoa não quer mudar, todas as pessoas que vêm para dar um conselho, confrontando aquilo que a pessoa está praticando, ela vira inimigo dessa pessoa, e essas pessoas, elas começam a procurar pessoas que pensam igual a ela. E quando encontra a pessoa que pensa igual a ela, aí vira aquele grupo. Aquele grupo. E aí a pessoa acha que está feliz. Coitada, ela não deixou a terra ser lavrada. E onde for semeada, vai dar problema. Deus falou para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Quando você é uma bênção, irmãos, você é uma bênção onde você vai. Onde você vai ser uma bênção. E a Bíblia fala para os discípulos assim, ó, Jesus fala para os discípulos, vocês vão ser enviados de 2 em 2. Aí quando vocês chegarem na casa de alguém, vocês batem na casa dessa pessoa. Se a pessoa abrir a porta e elas te receberem com uma paz, você também dê a sua paz. E quando ela te receber com paz, essa paz for verdadeira, essa paz for sincera, você pode entrar nessa casa, e quem estiver doente nessa casa, você pode orar, porque eu vou curar. Olha só. Porque quem recebe, quem eu enviar, quem eu semear, quem eu sei, como eu trabalhei na vida dele, como eu sei o que ele passou para ser lavrado, as coisas que ele aceitou eu fazer na vida dele, as coisas que ele renunciou, quando ele chorou, ele não queria, mas por amor à minha palavra, ele chorou, eu trabalhei na vida dele, preparei ele, e estou dando de presente, estou semeando na vida de vocês, e vocês não querem, não tem paz também. É o que Deus está falando. Irmãos, eu fui com essa palavra na casa de um homem. Acho que estava o Márcio junto. O homem era surdo dos 2 ouvidos. Eu cheguei lá e me receberam tão bem. Nem me conheciam. E eu dei essa palavra lá. Eu estava sentado. E eu vi o homem de lado, um aparelho de surdez. E Jesus falou assim no meu coração: ora por ele. Eu falei, tá bom, Senhor. Quando ele virou, no outro também tinha um aparelho de surdez. A incredulidade tentou entrar. Falei, meu Deus, dos 2. E Deus falou, ora por ele. Porque a casa que te receber com paz, a paz que você deixar fica nessa casa, e você pode orar para os enfermos, que eles serão curados. A gente poderia até fazer uma campanha aqui, sabe qual? Casa de paz. Casa de paz. Pastor vai, pega um mês todo, visita todos os membros com essa palavra, casa de paz. Se reúne toda a família para a gente orar. Não precisa fazer bolacha, suco, nada. É só a palavra mesmo, as coisas espirituais. Aí, pessoal, eu falei, tá bom. Eu falei, moço, o senhor tem problema de audição? O senhor está ouvindo? Estou ouvindo. Por causa do aparelho e tal. Mas tirou o aparelho, ele tirou. Falei com ele, está ouvindo? Ele não ouvia nada. A incredulidade bateu na porta de novo. E eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Se Deus mandou orar, eu vou orar. Você vê que é uma luta? E aí eu peguei, coloca o aparelho. Ele colocou. Falei assim, vou orar pelo senhor, e Deus vai curar o senhor. O senhor crê? Creio. Aí eu dei a palavra para ele. Aí eu fiz a oração por ele. Eu falei, tira o aparelho. Tirou. Aí eu fiz um ato de fé, ele colocou a mão no ouvido, a gente orou por ele. Aí depois que orou por ele,
Aí eu falei assim, agora vira assim, virei ele de costas assim, né? E me afastei, ele ficou virado para os irmãos e me afastei. E eu comecei a perguntar o nome dele, ele começou a responder. Não foi isso, Márcio? Márcio, você estava, Márcio, naquela casa? Tava. É seu parente lá da família lá, né? Tá. Quem? Pode olhar para mim que eu não vou andar não, pode falar. Uma mulher, né? Ah, era uma mulher, né? Baixinha, né? É isso mesmo. Baixinha. Ah, tá bom. Foi. Foi isso aí, eu não lembrava mais, né? E foi abençoada, irmãos. E foi o quê? Abençoada. Então, nessas terras aí não frutificaram, mas tem terra boa. Quem é terra boa que faz assim? Glória a Deus. Tem terra boa. Vamos ver a terra boa? E outra caiu em boa terra. Fala o seu nome, meu nome é fulano de tal, boa terra. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto. Bênção de Deus. Irmão, princípios sobre prosperidade, caiu na sua terra, vai produzir. Princípios sobre criação dos filhos, caiu na sua terra, vai produzir. Princípios sobre como tratar uma mulher, caiu na sua terra, vai produzir, varão. Princípio como tratar um homem, honrar um homem, vai cair na sua terra, varoa, tu vai produzir. Aleluia, irmão. A terra quando é boa, unida com o evangelho que não tem problema nenhum, vai ser uma benção. Vai ser uma benção. Olha lá, produziu fruto a 100 por 1, dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir? Olha olha Jesus, como é que... Vocês pensam que Jesus era meio melequento? Ele não era melequento, não. Tem gente que acha que Jesus era melequento. Olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu fico toda hora atrás de uma turma aí. Ah, você tem que ir para a igreja, vamos para a igreja, como é que você está? E a pessoa já ouviu a palavra despreza. Falou assim, ó, ela falou assim, que vai chegar para a pessoa e falar assim: ó, é o seguinte, eu não vou mais atrás de você. Jesus está voltando, viu? Você está vendo as coisas acontecendo aí. Você está ouvindo a palavra. Você não quer? Então é problema seu. Jesus não era melequento não, irmãos. Quem pensou que... Irmão, vem cá vocês quatro. Vem cá vocês quatro. Sobe aqui. Isso. Fica aqui atrás assim, ó. Um do lado do outro, mantendo o distanciamento, igual vocês estão fazendo aí, certinho. Hoje não tem. Hoje você viu não, outra vez que eu fiz aqui? Né? Vou dar, deixa para lá. Olha como Jesus era. Me acompanha aí a câmera, hein? Fica ligado aí, pode até abrir a câmera se quiser. Olha só. Fabiana, vem após mim, que eu te farei uma pescadora de homens. Stephanie, vem após mim, que eu te farei uma pescadora de homens. Agora vai chegar o Jonathan vai falar assim, ó: deixa eu sepultar meu pai, minha mãe, sei lá. Jonathan, vem após mim, que eu te farei um pescador de homens. Posso sepultar meu pai? Meu pai está... Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Vem após mim, que eu te farei um pescador de homens. Foi assim ou não foi? Sim ou não? Pode ficar lá. Obrigado. Vocês vão ser tudo pescadores de homens. Agora veja só. Hoje em dia, irmão, a gente tem que quase que se humilhar. Para as pessoas ouvirem a Deus. Quase que se humilhar. Como se Deus aumentaria se a pessoa aceitasse Ele. Gente, sem Ele, nós nada somos. E sem Ele, nós nada podemos fazer. Nada. Nós não tínhamos condições de nos salvarmos. Não tínhamos.
Então tira, se você está no seu coração, essa rebeldia contra pai, contra mãe, esse negócio todo, essa inimizade com fulano, com ciclano, essas contendas, essas coisas, tira, não perca tempo com isso não, gente. Isso são cuidados dessa vida, são espinhos, que vai fazer com que a palavra de Deus na sua vida se torne frutífera. Só os limpos de coração é que verão a Deus. A necessidade de sermos lavrados, Deus nos chama de terra ali. Se nós não formos lavrados, irmãos, nós nunca seremos semeados. O que vai ser da minha família, irmãos, se Deus não cumprir esse lavrar na minha vida? Porque ao mesmo tempo que Deus fala que vai te lavrar, depois Ele vai te semear. Você sabe por que Ele vai te semear? Porque você vai fazer parte daquela parábola. Eis que o semeador, o semeador, o semeador, o semeador, o semeador, o semeador, a semeadora, vocês saíram para semear. Nós continuamos a obra de Cristo. Nós continuamos essa obra, gente. A obra de Cristo. Agora, o que vamos encontrar pela frente? Todo tipo de terra de novo. E aí o que Deus vai fazer através da gente? Deus vai falar de acordo com o que a gente precisa ouvir. Por quê? Porque Ele vai levantar outros que Ele vai semear depois. Então o arado faz parte da vida de toda pessoa que aceita Jesus. O arado tem que passar. Então nunca fique triste com uma palavra de confronto. Deixa o arado passar, porque além de você ser uma terra boa, que vai receber a semente do Evangelho e vai dar fruto, você vai ser uma bênção também para muitas pessoas, porque Deus vai semear você. Deus vai semear você. Você vai ser o sal da terra. Você vai sarar as águas contaminadas. Você vai sarar as terras que Deus deitar você. E isso começa pela sua casa. Isso começa pela sua família. O seu filho que está nas drogas vai sair das drogas, porque Deus diz na palavra dele: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A mulher santa vai santificar o marido, a mulher sábia edificará a sua casa, o homem santo vai santificar a sua família, ele vai assumir a posição de sacerdote. Deus vai operar na vida dele, ele vai comer bem, vai trabalhar, vai ter o fruto, vai se dar bem. Deus vai restaurar o que foi assolado. Eu estou te dando uma palavra, não é para você receber uma bênção só não. Eu estou te dando uma palavra para você ser bênção até o último dia que você viver nessa terra e por toda a eternidade. É isso que eu estou querendo fazer com você. Quando a gente traz uma palavra dessa, é para isso. É para você ser uma bênção aqui. E ser uma bênção onde você for. Deus não tem riqueza para todo mundo, mas Deus no mínimo vai te dar dignidade, sabedoria para você administrar suas coisas. Vai te dar paz. A melhor coisa é você entrar em casa e você ter paz. Shalom, o Senhor é a minha paz, Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Ele tem que estar presente mesmo, e não é Ele que anda comigo. Você viu aqui? Sou eu que ando com Ele. Diga amém, Jesus. Não é Ele que anda comigo. Sou eu que ando com Ele. Ele vai até mim para me chamar. Ele vai até mim para me convencer. Ele vai até a mim pela misericórdia dEle. Ele vai até a mim pela graça dEle. Mas se eu decidir continuar andando no caminho errado que eu estou, Ele não vai andar comigo.
mas Ele vai estar sempre propondo para eu fazer a conversão e andar com Ele. E se você andar com Ele, se eu andar com Ele, se nós andarmos com Ele, Ele fala assim, ó, eu vou mostrar para vocês a diferença do que é servir o mundo e do que é me servir. Gente, tudo vem dEle. Tudo tem que ser por Ele. E para Ele são todas as coisas.